nome é Amara Moira, travesti, feminista, né? Tenho me dedicado a tentar estudar um pouco da história trans, travesti no país, descobrir de que maneira a gente foi tornando possível, viável a nossa existência. E aí, quando eu vejo uma exposição como essa, das fotos da Madalena e de tudo o que a gente acabou desenterrando também junto com essas fotos da Madalena para contextualizar, para mostrar que essa efervescência, que essa dissidência estava muito mais presente já na nossa vida do que a gente imagina. Nossa, foi excepcional esse trabalho. Algumas das fotos que ela tirou aqui são fabulosas e me fazem pensar o quanto de coisas ainda não existe, porque é hoje, 2021, a gente está descobrindo a existência dessas fotos, dessas imagens. 2021 a gente está se dando conta, né, de o quão densa era essa existência nesse momento remoto, anos 50, anos 70, anos 80. Eu nasci em 85, ou seja, quando eu nasci já existia essas figuras incríveis ocupando espaços, e acho que uma das coisas que eu gostei mais assim, dessa exposição, uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu acho que é importante que a gente discuta cada vez mais e conheça cada vez mais, é justamente o papel que a mídia teve em mostrar, em divulgar, em fazer com que se conhecesse o fato de que era possível transformar esse corpo. Porque até esses momentos, né, é como se a sociedade nos dissesse: você não pode ser quem você diz que você é, porque o seu corpo não permite. Então, seu corpo não permite que você seja lida como uma mulher ou como uma identidade feminina que seja, né? E aí, de repente, a gente descobre que a gente pode transformar radicalmente esses corpos, né? E aí, o que é interessante é justamente que as matérias que saem nesse período, anos 70, anos 80, mas já antes, nos anos 60, já tem indicações disso em vários cantos da mídia também, né? De justamente a sociedade meio que pasma diante da transformação desses corpos, né? Então, por exemplo, essa matéria aqui de 1980, os enxutos, né, baile que as nossas babás não contavam, né? A gente vê esses corpos todos transformados, né? E isso vai mostrando para o país inteiro, né, que é possível sim transformar esses corpos, é possível que a gente obrigue o outro a nos ver da forma como a gente se vê. Então, se o corpo era um problema, agora ele não era mais um problema, agora era possível transformar esse corpo. Então, esse é um ponto, né, um ponto-chave da história da existência trans no país, desse surgimento dessas corporalidades trans, né? Esse é um lado da moeda. Eu gosto muito, então, de pensar isso, né? O quanto foi preciso que a gente transformasse esses corpos para que se dessem conta da nossa existência e a gente conseguisse forçar o reconhecimento do nosso direito de existir, né? E aí isso vai vir na sequência, né? Vai ter Roberta Close, né, com um monte de bugando a sociedade, né, de uma forma muito interessante, porque justamente essa figura que né, eu lembro de uma manchete do Notícias Populares: mulher mais bonita do Brasil é homem, março de 1984. Né? E essa frase, essa manchete, ela é a manchete de um jornal sensacionalista, mas era a manchete do jornal, era o grande fato daquele momento. Né? E aí o que estava sendo colocado ali, né, o que as existências trans, de alguma forma, elas bugam, elas colocam em curto-circuito, é a própria noção do que é um homem e o que é uma mulher. Porque até então vigorava essa noção de que homem é um desenvolvimento do corpo que nasceu com pênis, né? Mulher é um mero desdobramento do fato de você ter nascido com vagina. E de repente a gente estava começando a ver corpos que nasceram com pênis e que não dava para a gente chamar esses corpos de masculinos ou de homens. Então, mulher mais bonita do Brasil é homem. Né? E aí, quando a gente olha para uma frase dessa, a gente se pergunta o que significa mulher nessa frase, o que significa homem nessa frase. Né? Porque você colocou uma equação ali, mulher é igual a homem. O que significa isso, sabe? Então, ou seja, de alguma forma está mostrando essa cultura em choque, esses pressupostos sobre o que é homem, o que é mulher, o que é masculino, o que é feminino em xeque. A partir do momento que a gente surge, que a gente se impõe, que já não consegue mais ignorar nossa existência, a gente vai precisar também inventar outra maneira de explicar o que é um homem e o que é uma mulher. Porque a maneira de antes, né, essa coisa de um aerodesdobramento do genital com que se nasceu, já não funciona mais. Porque corpos que nasceram com pênis, de repente, se tornam mulheres belíssimas. Corpos que nasceram com vagina se tornam homens inacreditáveis. Né? E mais do que isso, né, quando vai se tornando possível que a gente reivindique uma identidade feminina a partir de um corpo que nasceu com pênis, ou uma identidade masculina a partir de um corpo que nasceu com vagina,
vão surgindo também essas figuras que simplesmente não querem ser nenhuma coisa nem outra, que também é uma questão trans muito intrigante que a Madalena traz nas suas fotos, né? Quando ela vai retratar Desi Croquetes, Ney Matogrosso, ela vai retratar esses corpos que muitas vezes fogem de qualquer possibilidade da gente colocar o rótulo ali, isso aqui é um corpo de um homem, isso aqui é um corpo de uma mulher, isso aqui é um corpo, né, feminino, isso aqui é um corpo masculino. Né? Então essas figuras que têm ali um jeito de existir, né, que fica borrando as fronteiras dos gêneros. Bom, como eu estava falando, então, sobre as fotos da Madalena, né? Então essas figuras absurdamente essas figuras transviadas, essas figuras que borram as fronteiras entre os gêneros, né? Então, a peruca, a maquiagem e, ao mesmo tempo, esses corpos peludos, né? Que era uma grande reivindicação, né, dessas figuras das Desi Croquetes, de Ney Matogrosso também. Estavam dizendo, não queremos ser mulheres, né? A gente não quer ser... Não, a gente quer brincar com, justamente, esses estereótipos, brincar com essas marcações de gênero que a gente acha que são tão fixas, né? A gente é criado para pensar que elas são muito fixas, que a gente precisa ser de uma determinada maneira. E, justamente, essas figuras estavam explorando, experimentando, né, essa fusão de elementos, essa brincadeira, né, de não querer caber, né, integralmente dentro de um jeito de existir apenas. Então, de alguma forma, estavam ali inventando novos jeitos de existir, né, novos jeitos que não cabiam completamente dentro de um rótulo de masculino, feminino, de homem, de mulher. E aí é algo que me chama muita atenção nessas fotos, né? Não dá para não pensar nisso como algo de muita importância para, né, tanto para a existência trans, mas não apenas para a existência trans, para uma existência que não seja sujeitada, né, oprimida por questões de gênero. Então são figuras que estão querendo romper com essas imposições, que estão querendo experimentar outras maneiras de existir, né? Porque a gente é criada muito em cima do medo, né? Então, de alguma forma, tem algo que eu também trabalho bastante em textos, que é, quando nos criam não apenas para ser heterossexuais e de determinado gênero, nos criam para ter medo de se imaginar outra coisa que não isso, né? Então, ou seja, nasceu com pênis, então vão te criar para ser heterossexual e homem. E mais do que isso, vão te criar para ter medo de se imaginar qualquer outra coisa que não isso. Né? Então, essa é uma questão importantíssima. Né? Essas figuras elas estão rompendo com esse ensinamento, com esse condicionamento para o medo. Né? Estão mostrando, sim, que podem existir corpos femininos que nasceram com pênis, que podem existir corpos masculinos que nasceram com vagina, e podem existir corpos que a gente nem sabe mais decretar ou rotular de masculinos e femininos. Né? E há algo pioneiro e vanguardista, de alguma maneira, da Madalena, justamente perceber a beleza desse corpo que recusa nessas marcações, esses estereótipos, essa forma muito marcada, né, de se colocar como masculino, feminino, homem e mulher. Então ela viu essa beleza desses corpos, ela viu a importância de registrar essas novas corporalidades que estavam ali ganhando cada vez mais evidência, sobretudo nesse campo das artes, né? Então nesse campo da performance, da música, do teatro, né? Como no caso das Desi, né? Mas acho que o que mais me surpreendeu dentro desse acervo, dentro dessas fotos, assim, a cereja do bolo, são mesmo essa sequência de fotos com essa travesti e não identificada, né? Então a gente não tem a identificação dessa figura, sabe que é o anos 70, né? Mas é uma travesti que posa nua para Madalena, né? Então, ou seja, vai falar sobre esse corpo, dessa perspectiva mais íntima
né? E acho que uma das coisas mais bonitas e incríveis justamente é essa brincadeira desse corpo, que é um corpo objetificado, que é um corpo hipersexualizado pela nossa cultura, né? Que é um corpo que a gente olha para esse corpo e já pensa sexualidade, depravação, tudo que existe de pior na nossa cultura, assim, tudo que a gente existe de mais tabu, que a gente não consegue lidar, reconhecer como questões importantes da própria existência humana, né? A gente projeta sobre esse corpo e de repente ela está fazendo aqui uma brincadeira, né, nessas montagens, poses, né, com uma boneca, né? Então parece algo completamente improvável também, né? Algo que não faz sentido, como uma travesti com uma boneca, né? Mas tem algo de muito importante para a gente parar e pensar dessas fotos aqui, né? Que para mim, quando, né, momentos como esse é como se estivessem falando bastante, né, de uma infância que nos foi roubada. Em boa parte da história das pessoas trans, a gente vai ter justamente um roubo da nossa infância. A forma como a gente gostaria de brincar, a forma como a gente gostaria de existir, a forma como a gente gostaria de se colocar no mundo, ela é proibida, né? E aí isso gera essas figuras que têm essa saudade, que pensam, né, nesse momento com uma importância. Isso se torna uma questão super importante na vida dessas pessoas. Elas não puderam brincar de boneca quando elas eram crianças, né? Isso é muito interessante quando a gente pensa assim, não é uma questão de, então, a boneca não tem a ver com menina ou menino, mas na nossa cultura brincar de bonecas você só pode se você for uma menina, né? De uma forma geral, assim, né? Então, poucas são as famílias que vão tolerar que seus filhos, que essas crianças que estão sendo criadas para ser meninos possam brincar de boneca também, né? E especialmente quanto mais a gente recua no tempo, mais isso é visível, né? E aí ela brincando de boneca, brincando disso que para tantas crianças é comum, né? Mas para as crianças trans isso é algo proibitivo. E ela está então brincando de boneca, brincando de amamentar uma boneca com esse corpo que agora ela tem esse peito, né? Esse peito que disseram para ela a vida inteira que ela nunca poderia ter, né? Hoje em dia, inclusive, né, em 2020, 2021, mas um pouco antes até, a gente começa a descobrir que é possível uma pessoa trans, uma mulher trans, uma travesti, amamentar uma criança, né? Então, a gente está tendo cada vez mais crianças com casais transcentrados, né? Então, em que o homem trans e uma mulher trans se relacionam, têm filhos, e ambos amamentam a criança, né? Porque é isso, dependendo de que substância você tenha no seu corpo, você vai produzir leite também, né? Então, é algo que a gente está descobrindo agora, né? Então, os corpos vão mudando, os desenvolvimentos tecnológicos vão mudando, e não tem mais como a gente continuar defendendo que ser mulher ou ser homem tem a ver com determinada conformação biológica, né? Então, acho que é algo muito chocante, que parece muito absurdo, né? Talvez fosse muito absurdo ali nos anos 70, mas cada vez mais vai ganhando contornos profundamente tranquilos, né? É justamente o fato de uma mulher trans poder amamentar, uma criança trans poder brincar com os brinquedos que ela quiser, né? E a gente conquistar esse direito de ter uma infância, de ter sonhos, de poder sonhar com coisas e vê-las concretizadas quando a gente chega nesse momento da nossa vida, né? Eu falei bastante sobre justamente, né, essas transformações corporais que fizeram com que a sociedade olhasse e nos visse da forma como a gente se reivindicava, né? Mas é também muito importante, dialoga bastante com essa estética das de borrar as fronteiras, né? E de fazer outro tipo de construção também de gênero, né? É muito interessante que a gente também consiga superar essa noção de que corpos trans envolvem modificações corporais drásticas com o uso de medicamentos, né, hormônios sintéticos, por exemplo, e intervenções cirúrgicas também. A gente tem esse vício, né, de pensar a pessoa trans como figuras que interviram drasticamente nos seus corpos, e eu acho que também um mérito dessa exposição, que trouxe não apenas obras da Madalena, mas também obras de um contexto latino-americano, de produções dessas corporalidades dissidentes, dessas identidades dissidentes, né, dessas formas de existir dissidentes que ficam cruzando as fronteiras de gênero, né? Eu gosto muito, então, dessa parede inteira aqui, que é uma parede que mostra muito isso, né? Que é a possibilidade de construção de uma corporalidade feminina a partir do corpo que a gente tem. Então, aqui a gente vai ver nessas fotos, né? Aqui a gente tem as fotos de Vasco Zinetar, está falando de Caracas nos anos 80, dessas figuras travestis
né, que existiam em Caracas nos anos 80. Né, e a gente vê nitidamente que não são figuras que fizeram, a maioria delas aqui eu não consigo nem ver, uso de hormônios. Né, então aqui a gente vê no máximo uso de enchimentos, né, sutiãs, né, não tem intervenções cirúrgicas drásticas também, pelo menos visivelmente a gente não consegue perceber, mas são figuras que construíram um feminino pautado pelo possível dos nossos corpos. Né? Então, ou seja, como pensar um feminino a partir do corpo que a gente tem, né? Sem necessariamente ter que recorrer a intervenções drásticas que muitas vezes vão colocar em risco a nossa saúde. Né? Então, de alguma forma, eu gosto de pensar essas duas possibilidades. Né? Então, desde essas figuras que modificaram drasticamente seus corpos e com isso inventaram, né, uma possibilidade de existir que a sociedade não conseguia mais ignorar, mas também eu gosto muito dessas figuras que inventam um feminino a partir do corpo que tem. Né? Então, uma feminilidade trans, né, pautada pelo possível desses corpos. Eu queria falar também um pouquinho sobre essa figura aqui, né? Não sei se quem é mais jovem vai reconhecê-la, inclusive, né? Porque a imagem que a gente tem dessa figura que morreu recentemente, né? Uma imagem daquela senhora toda descabelada, com aquela maquiagem toda imponente, aquele monte de acessórios, de adereços, né? Então talvez a gente não reconheça, mas justamente essa figura é o que maravilha, é uma figura também absurda como a própria Madalena, como essas figuras retratadas aqui, né? Eu gosto muito então de saber, foi muito bonito descobrir, né, que a vida dessas duas de alguma forma se atravessou. Né? A Elke é essa figura que nasceu na União Soviética, vem fugida para o Brasil, né, chega aqui no governo, no regime Vargas, né, enfrenta violência ao longo enfrenta injustiças, né, imposições, ditaduras e autoritarismo ao longo de toda a sua existência no Brasil. Ela chega a perder a cidadania brasileira, inclusive durante a ditadura, e ela não quis a anistia, sabe? Eu conheci ela pessoalmente, né, e ela me mostrou a carteirinha dela. Ela não foi anistiada, porque ela falou: eu não fiz nada errado, eu não tenho que ser anistiada. Eu não aceito que ninguém me anistie por algo que eu não cometi, né, por um crime que eu não cometi. Então ela não foi atrás da anistia, então ela perdeu a cidadania de uma forma definitiva no Brasil, e aí a ONU deu para ela uma carteirinha de apátrida, de uma pessoa que não tinha pátria, porque ela perdeu a brasileira, a União Soviética também não queria essa figura, e é uma figura poliglota, que foi uma modelo estonteante, uma atriz, né, cantora, né, e essa figura enigmática que, a partir de um momento mais adiantado da sua vida, né, ela começa a performar uma corporalidade tão exuberante, inusitada na cena brasileira, que as pessoas achavam mesmo que ela era travesti. É muito intrigante isso. Então, ela sempre teve presente. Ela me levou para a primeira parada LGBT da minha vida, no Rio de Janeiro, em 2004. Ela me levou lá em cima lá no trio elétrico. Ela era a madrinha do trio elétrico, a madrinha da parada naquele momento. Né? Foi a primeira parada que eu fui na companhia dela lá no trio elétrico, conheci a casa dela, conheci todo essa é uma figura que ainda precisa ser descoberta, né, e levada a sério pela nossa época. Né? Essa figura aqui, ela marcou, né, conturbou completamente as nossas noções de o que pode e o que não pode. Isso é ainda mais incisivo e perturbador justamente porque ela foi criada para ser uma mulher. Então, as mulheres na nossa cultura são essas figuras criadas para docilidade, para submissão, para acatar ordens. E essa figura que rompeu com tudo, desafiou todo tipo de autoridade, inventou novas maneiras de existir e foi parar aqui nos retratos da Madalena, que para mim me parece uma grande honra para as duas e para quem tiver esse privilégio de assistir essa exposição. Uma parte das publicações da Madalena já tinha saído, dessas publicações mais transviadas, mais inconformadas, dissidentes de gênero, assim, dessas fotos com essas figuras que não cabiam nos padrões da época, né? Já tinha sido publicada na obra Crisálidas, mas é interessante assim, que algumas figuras muito conhecidas, né? Então, algumas figuras estão aí até hoje causando, né, provocando, né? Como essa figura aqui, que não sei se vocês estão identificando, mas é justamente o Ney Matogrosso, né? Posando dessa forma também toda estranha, dessa forma enigmática, nesse jeito de se vestir, de se portar, né? Que
É quase como se fosse uma outra forma de pensar a apresentação desse corpo que já não cabe mais dentro das nossas normas, das nossas expectativas, né, de como é que um corpo deve se apresentar. Né? A Butler vai falar muito sobre isso, né, sobre a legibilidade do nosso gênero. Ela tem uma relação direta com o quanto esse corpo vai ser humanizado ou desumanizado. Então, se a sociedade não é capaz de ler, né, qual é o seu gênero, né, você vai acabar caindo, né, para esse lugar, né, dessa margem, né, que vai ser violentada, que vai ser excluída do que a gente entende como humano. Né? Por mais que a gente tenha mudado bastante, avançado bastante nesse terreno, né, então a gente tenha conseguido tornar cada vez mais essas corporalidades transviadas, essas corporalidades não dissidentes, né? A gente tenha conseguido criar condições para que essas corporalidades existam e sejam minimamente reconhecidas e respeitadas, ainda hoje a gente convive com uma brutalidade, uma violência absurda contra essas figuras, né? Então, sei lá, faz pouco tempo, né? Uma travesti, a Roberta, foi incendiada em Recife, então a gente ainda vive esse momento em que podem botar fogo nos nossos corpos e como se não fôssemos humanas, né? Nos matam de formas atrozes, né? E é interessante, né? Todo o mal-estar que gera, né, botarem fogo numa estátua, como aconteceu recentemente, mas a travesti que é incendiada viva, como já aconteceu tantas vezes na história, e não só com corpos travestis, mas com outros corpos também que foram colocados nessa margem, né? Então, Galdino, no Distrito Federal, não sei se vocês vão se lembrar disso, né? 97, se eu não me engano, que era aquela figura indígena, né? Que adolescentes de Brasília botaram fogo, né, naquele corpo por brincadeira, né? Então, ou seja, ainda é uma cultura que se permite violentar esses corpos que não são entendidos como legítimos, como legíveis, como verdadeiros, né? Tudo isso que foge, então, do que é a norma, do que é estabelecido como o jeito certo de existir. É como se aquilo caísse fora da categoria humano, e algo que está fora da categoria humano pode ser violentado sem que a gente sinta a dor dessa violência. Né? Então, se batem na travesti, eu não a reconheço como humana, eu não sinto essa dor em mim. Né? E o que é diferente, acho que da nossa época, é que a gente está começando, como sociedade, a sentir essa dor de uma forma coletiva. Né? E aí tentar se mobilizar minimamente para impedir que essa sociedade crie indivíduos capazes de cometer esse tipo de violência, esse tipo de atrocidade. Porque não é o indivíduo que é o problema, é uma sociedade que cria figuras capazes de cometer esse tipo de violência. Então, de alguma maneira, né, eu queria que a gente tivesse esse mesmo olhar que a Madalena tinha para com essas figuras dissidentes. Né? Então a gente pudesse olhar com alguma alegria, com uma leveza para essas figuras que não querem caber dentro das normas impostas, né, de como é que você deveria gerir o seu próprio corpo. Né? Não é uma questão de o que a pessoa faz com relação ao corpo alheio. Isso tem questões, a gente vai ter regras, leis, tudo. Mas o que a pessoa pode fazer com o próprio corpo, né? A gente então submeter essa figura a todo tipo de desumanização, de violência por conta disso, né? Eu queria justamente que a gente conseguisse olhar para isso como a Madalena olhava, que era essa figura já de uma certa idade, que era uma mulher cisgênera, uma imigrante, né? Que tinha todos os motivos para olhar para isso tudo e ficar escandalizada, e ela via beleza nisso. Né? Eu quero que a gente seja capaz de ver beleza e não ameaça nesses corpos que não querem caber em normas.